Tecla Artemisia Montessori nasceu em uma cidade ao norte da Itália no dia 31 de agosto de 1870. Ao longo da sua vida, decidiu estudar medicina na Universidade de Roma. Foi lá que ela se tornou uma das primeiras mulheres a concluir medicina em uma universidade da Itália. Ao longo de sua carreira, dedicou-se ao estudo e à realização de experiências com crianças portadoras de distúrbios e comportamento de aprendizagem. Defendeu a tese de que a principal causa no atraso de aprendizado de crianças especiais era a ausência de materiais de estímulo para o desenvolvimento adequado. Buscando se especializar, formou-se em pedagogia e envolveu-se com a Liga para a Educação de Crianças com Retardo. A partir disso, resolveu dedicar-se integralmente à educação. Foi em 1909 que ela divulgou o método Montessori, que respeita a individualidade e as necessidades de cada criança, partindo do princípio da liberdade com responsabilidade, compreensão e respeito. Revolucionou a forma de educar. Após o sucesso da sua primeira escola, utilizando o método Montessori, levou à abertura de outras instituições que se baseavam no método. Partindo para as concepções da autora, pode-se perceber que Montessori fez parte e teve influência no movimento da Nova Escola, que foi bastante forte na Europa e que tinha como objetivo renovar o sistema de ensino. Sendo assim, as suas concepções se assemelhavam. Nesse contexto, acrescenta-se ainda que a criança aprende através da ação. O método montessoriano ele convida a criança a brincar e a jogar, tentando respeitar sempre o ritmo da criança e até mesmo a individualidade, além de fomentar a criar grande autoconfiança, identificando avanços. Além disso, o ambiente ele é preparado e, do mesmo tempo, ele é organizado cuidadosamente para a criança aprender. Os espaços são normalmente amplos, luminosos e desenhados até mesmo para estimular os sentidos das crianças, né? Ainda dentro desse ambiente, a criança ainda pode mover-se livremente. Todo o espaço é aproveitado, até mesmo a situação é aproveitada. Os materiais eles são construídos com o método da autocorreção e vão ficando complexos de acordo com a evolução da aprendizagem da criança. A Casa da Criança, onde se fundou com perspectivas de Montessori diante de seus estudos na educação, é caracterizada pela prevalência do aluno. Esse local explorou a educação pelos sentidos e pelos movimentos. Conforme especialistas na área, eles defendem que na educação infantil o norteador é a educação dos sentidos, de fato, pois é uma fase em que as crianças estão bem abertas para a exploração sensorial, então o ambiente ele é todo preparado para esse tipo de trabalho. A partir dele vem aí o domínio de si e o respeito pelo ambiente em seguida. E Maria Montessori defendia que o caminho do intelecto passa pelas mãos, porque é por meio do movimento e do toque que as crianças exploram e acabam decodificando o mundo ao seu redor. A criança ama tocar os objetos para depois poder reconhecê-los, e na educação infantil é que ocorre de fato esse processo. Posteriormente, ainda no campo da infância, Montessori considerou esse grupo como importante devido às inúmeras possibilidades de aprendizagem que possui. Além do mais, ressalta um ambiente adequado em razão de ser motivador e também por ser como fatores fundamentais para despertar a inteligência das crianças. Ao que diz respeito à criança, Montessori com seus estudos buscou romper com a concepção de que criança era um mini adulto, coisa que era bem forte na época. Tentou diferenciar as crianças dos adultos até nos quesitos de vestuário e mobiliário. Ela compreendia a criança como o embrião do espírito, pois a vida psíquica gradualmente vai se desenvolvendo ao percorrer de sua vida. Para Montessori, a criança era um ser integral, singular, um ser capaz e pensante, um ansioso pelo conhecimento, explorador do mundo, o farol da nossa vida adulta. E, dentre outras coisas, ela entendia que a criança era responsável pelo seu progresso, como fica bem claro no seu método. Como citamos mais acima, Montessori defendia uma educação voltada para o desenvolvimento humano, tendo como base de seus estudos o tripé: atividade, individualidade e liberdade. Desenvolveu uma teoria do desenvolvimento humano dividida em 3 períodos. O primeiro definiu de mente absorvente, que se subdivide em 2 momentos:
O primeiro é o mente absorvente inconsciente, que é a absorção do ambiente pela criança acontecendo de maneira inconsciente, que vai de 0 a 3 anos. E o segundo é mente absorvente consciente, é um tempo de grandes transformações, pois torna a criança habilitada para várias funções físicas e psíquicas, que lhe permitirão o domínio do meio e de si mesma. Este vai de 3 a 6 anos. O segundo período Montessori definiu como intermediário. É onde a criança torna-se mais calma e vigorosa, tanto física como mentalmente. É o período propício para a aquisição de informações culturais e científicas. É onde a criança percebe a diferença entre o bem e o mal, e o desenvolvimento da sociabilidade também se dá aqui. Este período vai de 6 aos 12 anos. O terceiro período se divide em puberdade, que vai dos 12 aos 15 anos, e a adolescência, dos 15 aos 18 anos. Ao final desse período, o ser humano atinge a maturidade. O mesmo chega à plenitude do seu desenvolvimento e adquire a consciência social. Falando agora sobre o legado deixado por Montessori, vemos que uma de suas grandes ideias é o seu método de educação, criado por meio da observação em crianças. Nas salas de aulas montessorianas, é muito incentivada a autonomia dos alunos, pois Montessori acreditava que as crianças são capazes de uma autoeducação. Por isso, é permitido que as crianças aprendam de maneira livre, elas podem escolher as atividades que irão realizar. Essa liberdade permite que elas se desenvolvam de maneira espontânea e, nessa perspectiva, não há premiações ou castigos, pois é respeitado o ritmo de cada aluno. Como falado anteriormente, nessa metodologia, aprender por meio de movimentos é necessário, afinal, as crianças estão sempre se movimentando. E aprender pelos sentidos também é algo que Montessori nos ensina, pois é importante que, por meio deles, a criança esteja livre para descobrir o mundo. O pensamento de Montessori é bastante atual. Ela nos ajudou a entender o aluno como protagonista do próprio aprendizado. A partir desse pensamento, ela rompe com aquela visão tradicional de que o professor é detentor de todo o conhecimento e passa a vê-lo como um adulto preparado que deve facilitar a aprendizagem do aluno, de modo que os oriente e observe com interferência mínima na realização das atividades. Algumas características que vemos nos espaços físicos da sala de aula hoje em dia também são ideias de Montessori, pois ela pensou em uma mobília adequada ao tamanho das crianças, e essa ideia permanece até hoje nas salas do mundo inteiro. Em uma escola montessoriana, como falado antes, o ambiente é organizado e preparado para a aprendizagem do aluno. Lá é possível encontrar materiais usados no cotidiano, como panelas. E esses materiais são sempre adequados ao tamanho dos alunos. Assim, podemos perceber que o pensamento de Montessori trouxe também uma valorização do aluno, pois ele passou a ser visto como o personagem principal da sala de aula, e tudo o que o cerca é pensado para o seu pleno desenvolvimento. Dos legados da educação de Maria Montessori era a compreensão da criança como um ser humano integral, e não um pretendente adulto, e como tal, um ser incompleto. Assim, muito colaborou para que compreendêssemos o desenvolvimento da criança, priorizando os anos iniciais de grande importância para sua formação, pois seria voltada a educar para a vida, proporcionando a formação integral. Assim, em seus estudos, a criança tem um potencial criador de aprendizagem, sendo disponibilizada condições para sua capacidade de autoconstrução, invertendo o foco de sala de aula tradicional, voltada para o professor. Atualmente, milhões de escolas ao redor do mundo seguem seus métodos inovadores de Maria Montessori, ao defender a perspectiva desenvolvimentista em respeito às necessidades e interesses de cada estudante, de acordo com seus estágios de desenvolvimento, correspondentes às suas faixas etárias, pois Montessori argumenta que esse método é próprio da natureza humana, por isso mais eficiente que os tradicionais. Além disso, para Montessori, o ambiente educativo deveria proporcionar estímulos para a aprendizagem e despertando assim o interesse da criança. Sendo esse conceito
muito importante para a educação infantil em nossos dias. O que também mostra que qualquer pessoa é apta a aprender, quando não se tem somente os materiais práticos, mas principalmente o amor e o cuidado em ensinar.